Se você, assim como eu, acompanha muito conteúdo de terror, de mistérios, várias coisas desse tipo aqui na internet, muito provavelmente você já ouviu essa música aqui. Is he following? I bite at the hand that feeds me, slap at the face that eats me. Some kind of animal cannibal made impressions on me. Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a tal música Animal Cannibal. Será que é mesmo esse o nome da música? Qual é a origem dela? E também vou explicar um pouco das lendas urbanas que existem por trás dessa música. I bite at the hand that feeds me, slap at the face that eats me. Some kind of animal cannibal. Animal cannibal. Toda vez que essa música aparece, junto com ela vem um mistério. Muitas pessoas acreditam que ela tenha alguma inspiração em caso criminal real. Tem gente que acha que é algo meio amaldiçoado. As pessoas inventam um monte de histórias, não só sobre a música, mas sobre o curta da onde ela veio. Mas será que tudo isso tem sentido? Será que realmente tem um fundo de verdade? Então, eu vou explicar isso pra vocês e hoje eu vou acabar de uma vez por todas com todas as suas dúvidas, com todo o mistério que existe por trás dessa música. Então, vamos explicar por partes. We won't see him anymore. A primeira coisa que eu vou esclarecer pra vocês é que essa música faz parte de um curta-metragem de 1983, dirigido pela Cecília Condy, que inclusive é uma figura que, se você acompanha meu canal há mais tempo, você já cansou de vê-la por aqui. Eu sou muito fã dessa diretora, eu vi todas as obras dela e tem um especial aqui no canal onde eu comento sobre a vida dela e sobre absolutamente todas as obras que ela já fez. Eu fiz um vídeo muito completo sobre ela, acho que quase um ano atrás, então se você ficou interessado em saber mais sobre as outras obras dela, que eu vou mencionar mais pra frente, não deixe de conferir esse vídeo, porque eu acho que você vai gostar. Mais aterrorizante do que os temas desse vídeo, com certeza, é algum vizinho meu usando uma máquina insuportável. Essa hora da manhã eu nem dormi direito, acordei cedo para poder gravar o vídeo e tenho que passar por isso. Mas a gente pode superar essas barreiras e continuar falando sobre o incrível trabalho da Cecília Condy e também vamos solucionar os mistérios que existem em torno desse curta que as pessoas tanto adoram inventar histórias. Então, uma das coisas que as pessoas mais comentam quando se trata de Possibly in Michigan é que ele é baseado num crime de verdade. Inclusive, se você for fuçar os comentários sobre isso no TikTok, as pessoas inventam muita coisa. E hoje eu vou desmentir algumas dessas coisas. Primeiro de tudo, eu acho que é importante destacar que a Cecília Condy, sim, passou por uma situação traumatizante e que tem relação com crime de verdade. Isso aconteceu lá no final dos anos 70, ela namorava com um cara que parecia ser normal, era bem sociável, conhecido por várias pessoas, porém ele tinha um segredo bem bizarro. Ele escondia um corpo dentro do armário. E quando isso foi descoberto, foi uma situação bem... Imagina, né? Você namora com um cara, convive, vê o cara direto e ele tem um corpo escondido dentro da casa dele. Então, foi uma situação muito bizarra e assustadora. E isso com certeza teve um certo impacto na carreira da Cecília Condy. Mas o que eu acho importante de destacar é que Possibly in Michigan não é inspirado em nenhum caso de verdade. O curta que é inspirado nesse caso que eu citei pra vocês e, assim, mais especificadamente sobre a experiência da Cecília com esse namorado bizarro que ela teve, é o curta de 1981, Beneath the Skin, que ele sim é direcionado para esse caso. Então, caso você tenha... Nossa, eu falei bastante caso. Mas enfim, caso você tenha curiosidade em saber um pouco mais da experiência dela em torno disso, eu recomendo que você assista esse curta.
Lembrando que praticamente todos os curtas da Cecília Condy estão disponíveis no YouTube, e os que não estão no YouTube você consegue encontrar por aí também com facilidade. Todos eles estão disponíveis de graça na internet. Here we go again. Se Possibly in Michigan não é baseado numa história real, afinal, sobre o que é Possibly in Michigan? Então, eu assisti uma entrevista com a Cecília Condy, que saiu recentemente, acredito que pós 2020, 2021, 2022, não sei exatamente o ano agora, mas é uma entrevista, acho que dessa década. E tem várias reflexões sobre ela, sobre a carreira dela e principalmente sobre Possibly in Michigan, que é o curta mais famoso da carreira dela. Uma coisa que eu achei muito interessante sobre essa entrevista com a Cecília Condy é que mesmo que praticamente todos os curtas dela tenham vários elementos bizarros, assustadores, peculiares, a Cecília Condy diz que ela é uma pessoa que se assusta com muita facilidade e que, inclusive, esse é um dos motivos para ela fazer esse tipo de filme. Eu achei isso curioso, sinceramente. Mas eu acho que os filmes da Cecília Condy, eles não são apenas, sobre terror. Possibly in Michigan não é apenas sobre terror, mas eles são muito sobre a experiência feminina, sobre traumas e também sobre a forma que a arte explora bastante dessas questões, não de uma maneira correta, não de uma maneira que é realmente do ponto de vista feminino. É um pouco complexo, mas se você assistir os curtas dela, você vai entender do que eu tô falando. Os curtas dela sempre são sobre alguma filha, sobre alguma avó, sobre alguma mãe, sobre, sabe? Realmente, assim, mulheres, digamos. E coisas peculiares e bizarras e... é difícil explicar Cecília Condy. O que eu observo, e acho que foi até o que eu comentei no meu especial sobre ela, é que Possibly in Michigan é como se fosse uma retomada, sabe? Assim, da Cecília Condy em cima dos traumas que ela experienciou. Quando você assiste o curta Beneath the Skin, que é bem mais confuso, e você percebe muito ainda do medo, assim, do trauma dela sendo mais exposto, Possibly in Michigan é como se fosse uma retomada, é como se fosse algo que, assim, uma forma mesmo que ela teve de enfrentar essas situações. Já que se você já assistiu Possibly in Michigan, você sabe que esse curta tem um plot twist, né? No curta, a gente vê as duas mulheres passeando pelo shopping, comprando perfumes, enquanto tem um cara perseguindo elas, seguindo elas pra lá e pra cá, stalkeando, digamos assim. Inclusive, o nome desse personagem é Arthur, e ela disse, a Cecília Condy disse, que ela teve inspiração no nome dele da palavra arte, porque a arte explorava muito situações traumáticas de mulheres, aí ela jogou esse nome no personagem. A Cecília Condy tem uns pensamentos muito avançados, principalmente naquela época em que você tinha que ser muito criativo, né? Hoje em dia eu passo na internet e ver um monte de inspirações, mas ela fez isso nos anos 80 e muita coisa veio simplesmente da cabeça dela. Então, é algo que eu admiro bastante. A gente passa o curta todo achando que esse personagem, que é o suposto canibal, vai atacar elas. Mas o que a gente tem de surpresa... Lamento pelos spoilers, mas é um curta de 11 minutos. É que, na verdade, são elas que acabam predando, digamos assim, ele. Então, é um ponto de vista interessante, é um plot interessante e é como se fosse uma retomada de vários traumas ou até mesmo algumas coisas que, assim, a gente via muito no cinema da época explorando. Quase sempre as mulheres eram vítimas, Enfim, esse filme é como se fosse uma retomada desse tipo de coisa, é uma visão peculiar desse tipo de coisa. E a Cecília Condy, ela é uma pessoa que realmente conseguiu assim, se expressar muito através dos trabalhos dela. Ela conseguiu lidar muito com essa situação bizarra que ela experienciou. Ela passou por algo que, cara, poderia marcar alguém a ponto da pessoa nem querer se relacionar mais com outras pessoas. Mas você vê que ela hoje em dia
é uma pessoa que tem uma certa segurança maior sobre tudo isso, e eu acho bem interessante também. Eu sei que eu quase sempre falo isso nos meus vídeos, mas acho que é porque eu sempre tô falando de coisas meio confusas, e esse vídeo pode soar meio confuso, mas é justamente por isso que eu recomendo muito, desculpa pela propaganda, mas eu recomendo muito que vocês assistam o meu especial sobre ela, porque lá eu explico com muito mais calma. Hoje eu diria que esse vídeo é mais pra desmistificar muitas das coisas que as pessoas inventam sobre esse curta, do que explicar em si a história da Cecília Clondi. E é basicamente isso, pessoal. Eu sei que esse é um vídeo meio curto e para alguns de vocês um tanto óbvio, mas é porque eu tô cansada de ver as pessoas espalhando mentiras na internet sobre esse curta e eu queria esclarecer um pouco disso e ter uma desculpa para poder falar um pouco mais sobre ele. Possibly in Michigan é um dos meus curtas preferidos. Ele é fantástico, ele consegue ser peculiar, engraçado e honestamente eu acho ele bem divertido, mesmo tendo vários elementos macabros ali. Eu gosto muito de todo o estilo desse curta, da ambientação de shopping dos anos 80, que era literalmente dos anos 80, né? Mas hoje a gente vê essa coisa tipo estética. Mas na época era só um shopping mesmo. Eu também gosto bastante das máscaras, eu acho muito maneiro. A máscara de sapo e aquela máscara que o cara fica com a boca aberta, que eu achei curioso numa entrevista que eu vi sobre ela. Ela conta que aquela era uma máscara de dentista, que foi improvisada. Tipo, máscara que os estudantes usam, sabe, pra treinar ali, né, faculdades, coisas do tipo. E ela usou aquilo, então eu acho bem interessante. E honestamente é inigualável e é um curta que com certeza inspirou muita gente a fazer artes estranhas, outros curtos estranhos. E a música em si, ela é bem divertidinha. Eu confesso pra vocês que eu tenho ela praticamente inteira de cabeça, porque eu já vi esse curta várias vezes. Inclusive eu tive que ver 1 zilhão de vezes quando eu fiz o meu especial. Mas enfim, é uma musiquinha que fica na cabeça e eu gosto bastante, mesmo ela sendo meio assustadora. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, é que essa música não foi composta pela Cecília Clondi. Ela foi composta pela Karen Skilad, eu não sei pronunciar o nome dela, mas é essa moça aqui. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar mais sobre ela, tá? Eu não podia deixar de mencionar isso. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais. Why don't you buy one for me too, and I'll meet you at the door.